quero chamar você para conversar sobre a infidelidade. Muitas pessoas andaram nos procurando e pedindo que entrássemos com esse assunto, porque realmente na atualidade a gente encontra muitos casais em sofrimentos, muitos namorados em sofrimentos, porque ou a pessoa foi vítima de uma traição ou ela é aquela que trai. E deve ser estranho para você ouvir falar que a pessoa que trai, ela também está em sofrimento psíquico. Mas na realidade é isso que a gente vai percebendo quando nós recebemos dentro do nosso espaço psicoterapêutico aqueles casais ou aqueles noivos ou aqueles namorados que estão passando por essa situação e não conseguem muito bem compreender o que está acontecendo com eles. E não conseguem compreender sobre vários aspectos, porque é muito comum ou que a pessoa se culpe pela infidelidade sofrida ou que ela culpabilize o outro pelo ato de infidelidade, sem parar para refletir realmente naquilo que está acontecendo dentro da relação ou naquilo que é próprio de cada um e da história de vida de cada um. O fato é que isso é importante ser discutido porque se trata mesmo de saúde mental, sim. E nós temos que encarar a questão da infidelidade não de uma perspectiva apenas sociocultural ou construída culturalmente, como muitos querem fazer acreditar, mas como atos que realmente vão ferir dentro da pessoa aqueles valores com os quais ela construiu a relação e criou expectativas. Expectativas, por exemplo, de ser uma relação duradoura, expectativas e ideais porque ela trabalhou e construiu a sua relação nesses valores, de ser exclusiva, não no sentido de posse ou de poder, não, no sentido de ser singularizada, de ser valorizada, de ser insubstituível para o outro e de construir uma parceria de confiança e de amor. Então, realmente, quando acontece o ato da infidelidade, a pessoa que sofre a traição, ela pode desenvolver muitos sintomas, e sintomas que vão desde os mais leves aos mais graves e patológicos mesmo. Por isso que nós temos que conversar sobre o assunto e ajudar essas pessoas que estão passando por essas experiências. Dependendo da estrutura emocional da pessoa que sofre, por exemplo, um ato de infidelidade, ela pode entrar numa atitude de vingança, ela pode, por exemplo, entrar numa atitude de adoecimento, ela pode pensar que a infidelidade está acontecendo por causa da sua incompetência, ela pode se sentir menos do que o outro, pode começar a se comparar com os outros, procurar em si mesmo o que está errado com ela. Então ela começa a acreditar que ela não tem nenhum valor e isso pode suscitar inclusive experiências e feridas antigas que ela viveu desde o útero materno ou na rede intrafamiliar, avós, bisavós, tataravós ou outras gerações, pode, como diz, reativar feridas antigas e a pessoa, dependendo da estrutura emocional dela, ela pode chegar a atitudes extremas, como, por exemplo, o suicídio, o feminicídio, o homicídio. Então, por isso que é tão importante a gente conversar sobre que dor é essa que acontece com a pessoa que sofre de traição, na qual ela, na maioria das vezes, isso a gente fala na experiência clínica e também baseado em pesquisas, mas na qual ela sente que houve uma ruptura, uma quebra de confiança, uma decepção profunda, e ela pode chegar, inclusive, a adoecer, inclusive a desenvolver uma depressão em função, e tantos outros quadros, em função dessa quebra da confiança e dessa ruptura, porque aquela pessoa que ela pensou que era a pessoa que estava do seu lado, vai se quebrando, né? Vai se quebrando aquela imagem da pessoa e ela mesma vai se sentindo ruir, como se a própria casa fosse ruindo e a pessoa muitas vezes se sente sem chão. Então eu estou trazendo aqui a descrição de muitas pessoas que passam sobre esse processo. E também na terapia de casal, quando eu recebi muitos casais dentro da minha experiência clínica, também já na fase de doutorado e pós-doutorado, estudando as relações amorosas, as dificuldades, os conflitos, os ciúmes, as infidelidades, a questão da sexualidade na vida conjugal. Bem, por esses estudos a gente vai ouvindo dentro da clínica essas histórias, esses relatos, essas dores compartilhadas, e dentro da história de cada um a gente vai compreendendo cada vez mais o que acontece nos bastidores da infidelidade. Porque eu não sei se você sabe, mas não é muito assim, tipo, a fidelidade aconteceu de uma hora para outra. Não, tem uma história.
tem uma história de feridas, uma história de questões não elaboradas, e tem uma história que às vezes começa aos poucos, ela não vem de uma vez. A pessoa, de repente, ela pode se perceber, por exemplo, prestando atenção num grupo no celular, num grupo no Facebook, numa certa pessoa na rede social, que ela achou bonita, que ela achou interessante, num certo corpo, num certo tipo, ela pode começar a se comparar, e aos poucos ela pode começar com uma fantasia mesmo, não é? E ela pode começar com essa fantasia acreditando e alimentando aquilo, de repente, aquilo que era um olhar dentro de uma rede social, ela começa a ser um olhar para um colega de trabalho, e de repente a pessoa ela se percebe dentro de uma armadilha, e ela, que não se julgava capaz de cometer um ato de infidelidade, ela acaba entrando numa história de traição que muitas vezes é difícil de sair. E nós vamos conversar sobre o porquê que entra e porquê que é difícil de sair também. Mas o que nós queremos aqui conversar com você é sobre as facetas dessa questão da infidelidade, sem reduzir a questão da infidelidade apenas a um ato. Agora eu não estou mais interessado em você, eu vou te trair. Não é tão simples assim. Existe muita dor, e é uma dor profunda, e existe uma história e muitos conflitos e sofrimentos psíquicos que estão ligados à pessoa que comete o ato da infidelidade e à pessoa que sofre o ato da infidelidade. E nós vamos conversar como que essas histórias se intercruzam e o que vai suscitando isso no decorrer da vida conjugal.